Você já aprovou um projeto e depois se perguntou por que mesmo a gente começou isso? Ou até outra pergunta que faz sentido. Já caiu no seu colo um projeto que você se perguntou por que mesmo isso chegou para a gente fazer? Nos vídeos anteriores falamos sobre o que é, os sintomas e as consequências de termos iniciativas desconectadas da estratégia. Agora vamos entender junto qual a origem desse problema e como essa desconexão nasce. Ou seja, precisamos falar das causas, porque sem atacar as causas, o ciclo continua. Mais projetos, pouca conexão, menos resultado. Resumo do conteúdo e basicamente o que vamos ver nesse vídeo é o seguinte: as causas mais comuns que geram projetos e portfólios desalinhados. Por que muitas empresas aprovam projetos sem saber se fazem real sentido? E como cultura, estrutura e processos se misturam nesse problema. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Cruz e aqui no meu canal falo sobre Agile, Business Agility, estratégia, gestão, produtos, OKR, carreira e tudo com foco em performance real para profissionais, times e empresas. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Bom, vamos lá. Então vamos ver quais são as causas mais frequentes do que a gente está falando. A causa número 1 não é novidade e já falamos em vídeos anteriores, que é a falta de clareza estratégica. Basicamente, ninguém sabe com precisão quais são os objetivos da empresa. Há muita confusão e desalinhamento sobre metas e indicadores que devem ser perseguidos para atingir os objetivos da empresa. E o problema principal é que sem direção clara, qualquer projeto parece válido. E com isso os problemas começam e muitos projetos entram em execução sem conexão com a estratégia. Causa número 2. Processo de aprovação fraco, e que também podemos chamar de processo de priorização fraco. Afinal, para aprovar tem que priorizar, ou pelo menos deveria, na minha opinião, é claro. A aprovação está sempre conectada à priorização e vice-versa. Se a priorização é burlada, ignorada, projetos que não deveriam ser aprovados são. Sem filtro ou critérios de priorização e aprovação, em alguns casos sem comitê ou curadoria estratégica do que está passando ou não passando, e o que ocorre de forma natural é que mais projetos ruins são aprovados, ou pior, todos passam. Projetos entram por influência ou urgência emocional. Nesse caso, é uma ordem de alguém que influencia o processo de entrada, priorização e aprovação. Muitas vezes é justamente essa ordem que acaba com o processo e faz com que projetos passem sem a correta análise. A causa número 3 é a cultura de tudo é projeto. Essa é uma das causas mais clássicas, mais recorrentes e que mais causam estragos. É a falta de classificação clara entre demandas operacionais e estratégicas e o que de fato é projeto, produto ou demandas isoladas. Muitas vezes, tudo é considerado projeto para que seja aprovado rapidamente e entre na fila para ser executado, além da estratégia de ser tudo estratégico para ganhar força, o que também é prejudicial. Vamos então para a causa 4. Ausência de conexão com os OKRs ou metas. Aqui não é para confundir com a falta de conexão com a estratégia. É antes disso, ou mais grave ainda que isso, pelo menos na minha opinião. Aqui estamos falando das iniciativas sem vínculo direto com os objetivos mensuráveis de qualquer natureza. São os projetos que são realizados porque alguém pediu e não porque entregam um valor mensurável e que impacta em algum resultado de negócio ou até estratégico. O ponto aqui é executar iniciativas que não conectam a objetivo nenhum, OKR nenhum, KPI nenhum, é feito porque alguém mandou, porque alguém acha que a iniciativa é boa, ou seja, feeling, ou porque o cliente pediu e muitas vezes a máxima de que o cliente tem sempre razão impera. Agora temos uma causa interessante, que é o time técnico sendo utilizado como linha de montagem. Como assim, Fábio? É aquele caso que os projetos chegam prontos, tudo aprovado, tudo decidido, tudo especificado em alguns casos, e o time só executa sem entender o porquê, e em alguns casos também nem direito o que está fazendo. É o executor cego, que só obedece e segue o que está sendo determinado. O ruim disso é que quem está executando não pensa, não reflete e não analisa o que está fazendo. Se estiver errado ou estranho, não importa, só sai fazendo.
A sexta causa é uma das que mais estão sendo observadas atualmente, que é a falta de dados para decisão. A tomada de decisão sem dados ou as aprovações feitas sem um critério bem definido e objetivo gera a causa de um processo de aprovação fraco que anda junto com a falta de dados para decisão. Porém, aqui não olha só para a aprovação, mas para as decisões de várias naturezas, como aumento ou redução de investimento, aumento ou redução de equipes, inclusão ou não de novas funcionalidades em produtos ou serviços, entre outras decisões diretivas que possam afetar iniciativas e a estratégia da organização. O problema aqui é, se não há informação e dados, qualquer decisão é tomada no sentimento, na impressão e no achismo. Para finalizar esse bloco, lembre-se do seguinte: sem critérios, o portfólio vira um buffet de ideias e não um plano estratégico. Se você não entendeu a analogia com um buffet de ideias, é só lembrar que quando você está em um restaurante que o formato de buffet impera ali, né? Você simplesmente vai pegando um pouco de cada comida para provar. E para não deixar passar nada, você sempre coloca mais comida do que o necessário. E no final sai estufado e até passando mal. Bom, pelo menos é assim comigo. As escolhas em um buffet de comida são feitas pelo olho, pelo sentimento, pelo coração, pela emoção e não por informações ou dados relevantes que analisam fatos reais. Bom, ao entender as causas, podemos nos perguntar como isso tudo se retroalimenta. É fácil, veja só. Sem governança, entra qualquer projeto. Com muitos projetos, falta foco. Quando temos falta de foco, temos resultados ruins. E com resultados ruins, sofremos uma pressão por novos projetos que, no fundo, também não resolvem nada e só colocam mais lenha na fogueira e o calor só aumenta. Em resumo, é um ciclo vicioso. E ele só quebra com clareza, estrutura e coragem para dizer não. Você lembra do case que eu contei na série de visibilidade da empresa com 750 projetos? Então, naquele case haviam muitos projetos que estavam sendo tocados sem dono, sem razão estratégica, sem controle. Ao mesmo tempo, faltava alguém responsável por conectar estratégia e execução. E por fim, gerou um portfólio gerido por inércia, não por intenção. Decisões reativas e não ativas. E por isso, gerou tudo isso. A desconexão não acontece por má intenção. Ela nasce da falta de estrutura e clareza. E é preciso entender que os projetos não se conectam sozinhos à estratégia. É preciso criar um ambiente onde isso seja parte de todo o processo e da cultura. De forma intencional, tem que ser intencional, tem que ser provocado. E é isso. Me diz aqui nos comentários qual dessas causas você mais vê na sua empresa hoje. Tem iniciativa que nasceu sem ninguém saber o porquê? E lembre-se, se esse vídeo te trouxe clareza, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa entender por que tanto projeto dá em nada. E não desapareça, porque no próximo vídeo vamos falar sobre como corrigir esse cenário e alinhar o portfólio com a estratégia. Valeu, fique com Deus e até lá.